Bom, então, conteúdo, então, equação do segundo grau para a aula dessa semana, então, né? A equação do segundo grau é aquela equação que tem duas letras x, né? Sendo que uma delas é x ao quadrado, então expoente 2, né? É nesse formato aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa equação do segundo grau, 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero. Então, vocês reparem que tem um termo x aqui, ó, que está elevado ao quadrado, né? Que tem expoente 2. Então, por isso que é de grau 2, a gente chama. Então, por isso, segundo grau, equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau, ela tem esse formato aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c, igual a zero. O a, o b e o c, eles são os coeficientes da equação. Aqueles números ali, né, que vêm antes das letras, e esse c, eles são os coeficientes da nossa equação. Tá? Então, a gente vai chamar de a, b e c esses coeficientes. O a, ele vai ser sempre o coeficiente que está na frente do x ao quadrado. Então, vai ser sempre esse númerozinho aqui em cima, que está na frente do x ao quadrado. O b, ele vai ser sempre o número que está na frente do x. Então, desse termo x sem expoente aqui. Ó. Então, né, o coeficiente b é esse termo no lado do x. E o coeficiente c, ele é sempre o coeficiente do termo independente, a gente chama. Ou seja, ele é esse número que está sozinho aqui, sem letra, este último número aqui. Sempre o número que não acompanha a letra é o coeficiente c, tá bem? Bom, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem uma equação do segundo grau, e os coeficientes dela, então, o a é o 3, porque está na frente do x ao quadrado, o b é o 4, porque está na frente do x, e o c é o 1, que é o número que está sozinho aqui. Ó. Esse zero, ele não é nada, gente. Tá? Esse aqui não é nenhum dos coeficientes, ele está só para dizer que é uma equação. Então, sempre que for alguma coisa igual a zero, é uma equação. Então, ele está ali só para isso, ele não é coeficiente, é só os números que estão à esquerda da igualdade. No segundo exemplo, a gente também tem uma equação do segundo grau, onde o coeficiente a é o número que está na frente do x ao quadrado, né? Não aparece nenhum aqui. Mas quando não aparece nenhum número aqui, é o número 1 que está. Então, por isso que é o mais 1 aqui, o nosso coeficiente a. O coeficiente b, o mesmo caso aqui, ó, não aparece nenhum número na frente do x aqui, né? Mas é o 1 que está ali. Então, vai ser menos 1, porque o sinal aqui é negativo. Então, é menos 1x. Então, o coeficiente b é o menos 1. E o coeficiente C, bom, está aqui, né? É menos 1 também. Está aqui o coeficiente C. A gente tem um outro caso aqui agora, que esse caso, vamos lá, vamos falar sobre ele, vocês vão reparar uma coisa. A gente tem aqui o 9, que é o coeficiente A, porque está na frente do x ao quadrado. A gente tem o menos 5, que é o coeficiente B, porque está na frente do x. E o coeficiente C, que teria que ter aqui no final, aquele outro número, não tem, né? Não tem. Então, ele é zero. Ele é zero. Esse coeficiente C é zero, mas não é esse zero que está depois da igualdade, tá? Ele é o coeficiente que teria que estar aparecendo ali, ó, depois do x, e não tem ali. Então, ele é o zero. Ali, se quisesse, poderia colocar mais zero. Tá? Mas não tem problema, não precisa. É o coeficiente C, então é o zero ali. Aqui a gente tem uma outra equação do segundo grau. Tá? A gente diz que essa equação ela é incompleta porque ela não tem todos os termos, né? Não aparece em todos os termos. Então, o coeficiente A é o 5, está aqui na frente do x ao quadrado. O coeficiente B, ele vai ser o zero, por quê? Porque cadê a parte do x aqui, o mais 2x, por exemplo? Não tem, né? Não tem o mais x aqui. Não está aparecendo. Só está aparecendo o x ao quadrado. Então, o que vem depois é zero. O coeficiente B é zero e o coeficiente C também é zero. Bem? Bom, vamos adiante aqui. Bom, agora vamos falar então dos tipos de equação do segundo grau. As equações do segundo grau, elas podem ser completas ou incompletas. Completas, elas vão ser quando todos os coeficientes, tanto A quanto B e C, sejam diferentes de zero. Se nenhum deles for zero, ela é uma equação completa. Ou seja, todos os termos são diferentes de zero. Tá? Então, essa, por exemplo, aqui, essa equação, ela tem todos os termos, todos os coeficientes, né? O 2, que está na frente do x ao quadrado, que é o coeficiente A, o mais 3, que está na frente do x, que é o coeficiente B, e o menos 3, que é o termo independente, né? Que também é diferente de zero. Então, todos eles são diferentes de zero, todos os três coeficientes, então ela é uma equação completa. Aqui também, esse exemplo B, o valor que está na frente, o coeficiente que está na frente do x ao quadrado é o 1. Então, é diferente de zero. O coeficiente que está na frente desse x aqui também é 1, também é diferente de zero. E aqui o menos 1 também é diferente de zero, é um número negativo, mas não tem problema, ele é diferente de zero. Então, ela é uma equação completa. Agora, vamos para os casos das incompletas, então. As equações vão ser incompletas
quando o B for zero, ou quando o C for zero, ou quando o B e o C forem zero. Também são incompletas, tá? Então, esses três casos aqui, por exemplo. Aqui eu tenho o coeficiente A, que é 1, eu tenho o coeficiente B, que é o menos 3, e está faltando aquele outro termo ali, ó. Então, significa que ele é zero. Então, ela é uma equação incompleta, porque falta um termo. Esse outro caso aqui, eu tenho o coeficiente A, que é o 1, eu tenho o coeficiente C, que é o 2. Por que o C? Porque está faltando aquele do X aqui no meio, ó. Né? Eu tenho só o último termo, só o C. O B não tem. Então, o B é zero. Então, ela é incompleta. E esse último caso aqui, que eu tenho só o coeficiente A. O coeficiente B e o coeficiente C, que eu deveria ter aqui do ladinho, não tem. Então, os dois são zero. Então, ela também é uma equação incompleta. Tá bem? Bom, falamos já já conhecemos os coeficientes da equação, sabemos o que é uma equação do segundo grau, conhecemos seus coeficientes, já conseguimos identificar quando ela é completa, quando ela é incompleta. Agora a gente vai passar para determinar raízes de uma equação do segundo grau. Como é que a gente faz isso? Bom, para resolver uma equação do segundo grau, né, na verdade a gente vai encontrar as raízes. Resolver uma equação significa encontrar as raízes. Encontrar os dois valores de x que vão fazer com que essa equação seja válida. Tá? Como que a gente faz isso? Através da fórmula de Bhaskara. É o meio mais prático. Dá para fazer de outras maneiras? Dá. Principalmente as incompletas. Dá para fazer de jeito mais práticos. Mas a equação completa, né, o meio mais prático acaba sendo a fórmula de Bhaskara. Tá? Então a gente vai utilizar esse método para resolver as equações completas. Tá? Bom, o resultado das nossas, quando a gente descobriu os valores das duas raízes, que uma equação do segundo grau tem duas raízes, né, dois valores para x, eles vão ser dados no final por esse conjunto de solução. Da mesma forma que a gente viu ali nos sistemas, né, que a gente no final escrevia lá um S igual ao valor do x e do y, né, agora a gente vai escrever os dois valores do x, o x1 e o x2. Pode ser ou x' e x duas linhas, conforme vocês já possam ter visto. Tá? Mas aqui não tem uma ordem para colocar os dois ali, não. Lá nos sistemas a gente tinha ordem, né? Era primeiro o x, depois o y. Aqui não tem ordem, porque são os dois valores do x. Independente de ordem, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Não tem ordem, mas tem que botar os dois valores do x. Bom, a fórmula de Bhaskara, gente, é essa fórmula aqui, essa equação. Vocês vão olhar para ela, é uma equação bem grande, né? Mas, basicamente, o que vai se aplicar aqui é aquilo que a gente viu no início do terceiro bimestre. Valor numérico, que a gente começou a determinar valor numérico de uma equação, onde a gente pegava e substituía a letra por um número. Né? Essas letras que aparecem aqui nessa equação, esse B, esse A e esse C, eles são os coeficientes da nossa equação aqui. Ó. São os coeficientes aqui que tem à esquerda nessas equações que a gente viu. Esses coeficientes, A, B e C, são os valores dessas letras, que a gente vai substituir no lugar das letras, a gente vai botar o valor desses coeficientes das equações que a gente vai ter. Cada equação vai ter um coeficiente diferente, né? Então, a gente vai só substituir os valores ali. Bom, vamos lá então. Vamos a um exemplo aqui. Ó. Vamos resolver essa equação do segundo grau aqui. X² menos 5x mais 6, igual a zero. Primeiro passo é separar os coeficientes, porque é o que a gente vai utilizar lá na equação, lá na fórmula de Bhaskara. Tá? Então, separando os coeficientes, o A é o número que está na frente do x², é o mais 1. O B é o número que está na frente do x, é o menos 5. E o C é o outro número aqui, né? É o mais 6. Eu separei todos eles, inclusive com o sinal de mais, para que vocês não se percam, para a gente não ter perigo de se perder. Tá? Daí assim, ó, segundo passo é substituir esses valores desses coeficientes lá na fórmula de Bhaskara. E eu escrevi a fórmula de Bhaskara aqui, ó, com todas as letras entre parênteses. Por que eu fiz isso? Porque ali dentro, no lugar daquela letra, vocês vão botar o valor com o seu sinal. Então, por exemplo, aqui o B é menos 5, né? Então, no lugar desse B aqui, ó, eu vou botar o menos 5. Mas aí reparem que tem um outro sinal de menos antes. Ele continua aqui embaixo, ó. O menos, né? E aqui dentro do parênteses o B. Então, é menos o teu B. E o teu B é negativo nesse caso aqui, nessa equação. Tá? Então, por isso que eu coloquei eles todos com sinais. Bom, mas vamos passo a passo, então. A equação é essa aqui, né? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C.
Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Então, vamos substituindo pouco a pouco. Vamos substituindo os coeficientes nos lugares das letras. Vamos lá. Então, aqui, nesse primeiro parênteses é B. Então, o B é menos 5. Então, vou botar o menos 5 dentro do parênteses. Aqui dentro da raiz tem um B aqui também. Então, B é menos 5. Botei aqui de novo menos 5. Depois a gente tem um A aqui, que é mais 1. Tá lá, ó, mais 1. Botei o mais 1. E tem um C, que é mais 6. Né? O C é esse aqui. Então, botei mais 6. Na parte de baixo aqui, o denominador é 2 vezes o A. E o A é mais 1. Botei mais 1 aqui. Beleza? Agora a gente começa a resolver. A gente vai resolvendo por partes, né? Primeiro, a gente vai eliminar esse sinal aqui que tem duplo, né? Tem um menos e um menos aqui, 2 menos. Um menos fora e um menos dentro do parênteses. Elimina o sinal. Isso aqui é como se fosse uma multiplicação, né? Menos com menos na multiplicação dá mais, né? Então, mais 5. Eliminou o parênteses. Agora aqui dentro da raiz, esse primeiro termo aqui, que é menos 5 ao quadrado, isso é a mesma coisa aqui, menos 5 vezes menos 5. Né? Então, vai ser mais 25. Menos com menos, né? Vai dar mais 25. Uma dica, esse primeiro termo que está aqui ao quadrado, não importa qual seja o sinal dele, o resultado sempre vai ser positivo, tá? Então, se é menos 5, se for mais 5, vai dar 25 positivo. Se for menos 10 ou mais 10, vai dar 100 positivo. Esse primeiro termo sempre vai ser positivo o resultado. Então, não precisa se preocupar com esse sinal aqui. Tá? Então, mais 25. Agora, os outros aqui sim, né? Menos 4 vezes. Aí eu repeti o menos 4, ó, repeti o menos 4, e primeiro eu multipliquei o mais 1 vezes o mais 6. Mas pode fazer direto, multiplicar os três direto. Menos 4 vezes o mais 1 vezes o mais 6. Tá? Isso aí vai dar menos 24. Mas eu fiz por partes. Primeiro eu multipliquei o mais 1 vezes o mais 6. Mais com mais dá mais, 1 vezes 6, 6. Ficou mais 6 dentro do parênteses. E aí, no segundo momento, eu multipliquei, então, 4 vezes o mais 6. Tá? Que está aqui, ó. Deu menos 24. Além disso, tinha esse 2 vezes o mais 1 para fazer também, né? Eu efetuei essa multiplicação e coloquei aqui embaixo. Bom, vamos subir aqui. Depois de chegar aqui nesse passo, então, a gente resolve dentro da raiz primeiro. Resolve dentro da raiz. 25 menos 24 dá 1. Então, vai ficar a raiz de 1. O resto tudo vai repetindo, ó. Mais 5, mais ou menos. Aí, raiz de 1. E a parte de baixo do denominador, que é 2. Não pode esquecer desse denominador, tá, gente? Então, agora resolve a raiz. Resolveu aquele valor que estava dentro da raiz, agora calcula a raiz. Qual é a raiz de 1? Raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1, né? Então, raiz de 1 é 1. E aí tu bota aqui, tá? Agora, chegou o momento que a gente separa ela em duas partes. Por que separa em duas partes? Porque aqui tem um sinal de mais e de menos junto, ó. Mais e menos. Isso não existe, né? Não tem uma conta. Como é que eu vou fazer 5 mais menos 1? Ou é 5 mais 1, ou é 5 menos 1. Então, ali a gente separa. É o momento de separar. Separa uma parte, tu vai usar o sinal de mais, na outra parte tu vai usar o sinal de menos. Por isso que tem dois valores de x. É o x1 e o x2, né? O primeiro valor de x e o segundo valor de x, como queiram chamar. Tá? Então, eu separei aqui, ó. O x1, eu usei o sinal positivo primeiro, ó. Usei positivo. E no x2, aqui de baixo, no meio eu usei o sinal negativo ali. A ordem não importa, tá? Vocês podem usar primeiro o negativo e depois o positivo, não tem problema, tá? Mas tem que usar os dois, tem que fazer os dois cálculos. Então, nesse x1, 5 mais 1 dá 6. Denominador mantive ali, ó, 2. 6 sobre 2 dá 3. Esse é o primeiro valor do x, é o x1, é a primeira raiz. A segunda raiz, a gente tira aqui da parte de baixo, onde a gente vai usar o sinal negativo. Este sinal negativo aqui, né? Que era mais e menos junto, então vou usar esse sinal negativo. Então agora ficou mais 5 menos 1, que dá mais 4. O 2 aqui de baixo, o denominador eu repito. Então 4 sobre 2 dá 2, e está feito. Encontramos as duas raízes, as duas soluções. E aí a gente coloca naquele conjuntinho S, né? Aqui, ó. A solução, então, desta equação é 3 e 2. Os dois valores da letra da variável x, tá? As duas raízes. Bom, tem ainda aqui alguns exercícios, tá? Que eu deixei, algumas equações aqui para vocês resolverem, tá? E tem o gabarito aqui. Tem o gabarito de toda essa aula, todo o gabarito dessas questões. Daí vocês podem dar uma conferida aí, tá? E, claro, né, se vocês quiserem assistir esse vídeo, depois vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, certo? Tá lá no
no sistema, no site da escola, lá no canal do YouTube. Vocês podem dar uma olhada lá e a hora que vocês quiserem, vocês têm acesso. Tá? Podem voltar sem problema nenhum. Passa para frente. Tá, gente?